Ai, Jesus é maravilhoso, né? Um dia, teve uma vez que eu acho que eu tinha de 14 para 15 anos, mais ou menos, né? De 14 para 15 anos, eu peguei um papelzinho, anotei nesse papel tudo que eu precisava lá na minha casa, que era a casa da minha mãe, né? Então eu anotei o que era para ser feito. Ah, tirar o telhado, levantar a parede. Eu coloquei detalhezinho, fiz uma listinha, um papelzinho compridinho, e fui anotando todas as coisas que na nossa casa realmente precisava. A gente tinha muita dificuldade financeira e era assim muita falta mesmo de valores para a gente consertar aquela casa e precisava de uma reforma mesmo, muito firme, uma reforma mesmo, de coisa grande, assim, não era derrubar a casa, mas era um geral imenso, 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 imenso. Então, mas a minha mãe não tinha condições e tinha muitos filhos, mas cada um já tinha vida e era difícil, né, de arrumar essa casa. E um domingo eu peguei essa listinha, anotei tudo que eu vi que tinha que fazer nessa casa e fui pro templo só com Jesus e falei: hoje eu vou orar e jejuar em prol disso aqui. E eu cheguei no templo e eu ajoelhei no banco lá e chorei muito, falei com o Senhor sobre aquelas coisas e fiquei lendo aquilo que estava no papel lá, falando para o Senhor, para que Ele respondesse a minha oração. E passou-se o tempo e eu sei que aí eu tenho certeza que eu já estava com 15 anos mesmo, no final dos meus 15 anos provavelmente, do nada a minha mãe falou assim: eu vou reformar essa casa, Deus vai preparar dinheiro, e ela começou a reformar a casa. Gente, eu não consigo explicar como que foi, mas eu sei que Deus entrou com providência, conseguiu fazer tudo. E o engraçado é que durante a reforma, o meu irmão que foi fazer o trabalho, né? Ele era o pedreiro. Então, ele ficava assim, ó, aqui, só perguntava pra mim. Ficava, fala comigo, você quer de que cor? Ah, você vai querer que coloque qual cor da cerâmica do banheiro? Você vai querer qual madeira do telhado? E me perguntando, aí teve um dia, olha como é que Deus, ele faz a gente realmente entender a resposta do Senhor. Que eu fiquei até brava, eu falei assim, gente, a dona da casa é mãe, tem que perguntar, é mãe, por que tá perguntando pra mim? E fiquei até meio brava tal, mas eu sempre dava as respostas, né? E isso passou o tempo, fez essa reforma, foi uma bênção. Aí eu casei. Aí depois de casado, eu tinha uma caixinha, né? Cheia de coisas quando a gente era jovem ainda. E um certo tempo eu peguei e falei assim: ah, gente, eu vou desfazer, tirar as coisas que nem tem sentido eu ter. E dentro da caixinha tava a lista do meu pedido de oração. E eu não tinha lembrado que Deus atendeu. Não foi por ingratidão, foi realmente porque a minha memória não lembrou. A mãe consertou a casa e tal. Mas na hora que eu vi aquele papel, eu falei: Deus me respondeu. Era por isso que o meu irmão ficava tão incomodado perguntando para mim o que fazer, porque era a resposta de uma oração que eu tinha clamado ao Senhor. Então eu creio no poder da oração. Quando eu falo para você, vamos orar, não é porque eu ouvi falar, é porque eu vejo o que Deus faz na minha vida, tem feito. Se não for, ai de mim se não fosse o Senhor Jesus na minha vida. Ai de mim se não fosse esse Deus me dar graça para orar, porque até para orar a gente depende do Senhor. E aí que eu fui agradecer ao Senhor, fui testemunhar sobre essa bênção. E assim, mais uma vez eu afirmo, Deus atende as orações. Era minha mãe, muitos irmãos, muitas pessoas, mas o meu irmão sempre perguntando para mim porque eu estava colhendo algo que eu tinha feito numa oração, buscar do Senhor, era a resposta do Senhor para mim. E eu sendo uma das mais novas, né? Então assim, eu falei, Deus responde as orações. Deus responde. E eu estou muito grata a Deus. Se você ainda não ora, comece a orar. Comece a orar, porque isso muda a vida do ser humano. A oração tem mudado a minha vida. Eu preciso orar muito mais. Tem momentos que eu enfrento batalhas tão difíceis. Eu passo por problemas difíceis em oração, mas eu preciso até de oração de outras pessoas. E tá tudo bem, mas nós não podemos parar de orar.
É parar de orar, não pode parar de orar. É começar a orar, é buscar esse Deus que fala, esse Deus que responde as orações. E eu estou muito grata ao Senhor Jesus. E conta algum milagre de oração aqui também, eu quero ouvir, né? Isso fortalece a nossa fé, fortalece a fé daqueles que ouvem os testemunhos. É necessário, é necessário. Deus abençoe a sua vida.